Queridos amigos e amigas, louvado seja o Senhor Jesus Cristo que nos une, nos fortalece, nos alimenta e nos dá a graça de iniciarmos uma nova quaresma. São 40 dias, um longo tempo para caminharmos na sua presença, na presença amorosa do Senhor que nos convida à conversão. Obrigado a você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, que nos acompanha nas redes sociais. Muito obrigado de coração por esta graça de estarmos unidos, fortalecidos, reunidos pela palavra do Senhor. Na quaresma, durante a quaresma, aqui no Brasil, vivemos de modo muito particular, há muitos anos, a campanha da fraternidade. E este ano nós conjugamos fraternidade com educação. E temos como um lema muito bonito: fala com sabedoria, ensina com amor. O Cristo, que é a palavra, que é a sabedoria divina, nos ensina com amor, nos ajuda a educar não só para conteúdos, não só para conhecimentos, mas e principalmente para atitudes amorosas, generosas, compassivas, atitudes de humildade e de humanidade, atitudes que renovam a face da terra. E ao pararmos, ao meditarmos a palavra, ao colocarmos ela na mente e no coração, o texto que a igreja nos coloca todos os anos é o capítulo 6 de São Mateus, versículos de 1 a 6 e 16 a 18. Nesse texto se evidenciam 3 atitudes todos os anos, que não precisam e nem devem ser vividas apenas nesses 40 dias e na Semana Santa, mas sim vividas ao longo da nossa existência. E a primeira delas fala da esmola. A esmola é uma palavra que foi confundida com o que sobra, ou o resto, aquilo que não me faz falta. Não é essa a intuição do evangelista, nem é esta a força que o Senhor nos ensina. Esmola não é resto. Esmola não é aquele trocadinho que está no meu bolso e que eu ofereço a alguém. Esmola é uma atitude de socorro, é uma atitude de cuidado, é uma atitude de partilha. É uma atitude de desprendimento, de reconhecer que nós podemos e devemos ser instrumentos na mão de Deus para fazer o bem. O Papa Francisco, na sua mensagem da Quaresma, ele recorda a palavra de São Paulo aos Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem. A esmola, querido amigo, querido irmão, é uma atitude de fazermos sempre o bem, de nos despreendermos, de desapego. Junto com ela, junto com a atitude de esmola, de caridade, de doação, nós temos também a atitude do jejum, que não é só ficar sem comer alguma coisa. Muitas pessoas até ficam nesse dia, ou às sextas-feiras, ou às quartas-feiras de cada quaresma, ou ao longo do ano, sem comer alguma coisa. Mas o jejum não é apenas não comer alguma coisa para depois, na próxima refeição, comer o dobro. O jejum vai na linha da esmola, da caridade. Ele é desprendimento, ele é desapego, partilha, atitude de socorro, de socorrer alguém, de estender a mão àqueles que estão sofrendo. O jejum pode ser feito de muitas maneiras. A igreja, quando fala do abster-se de carne,
de não comer carne, está nos lembrando aquelas pessoas que passam uma vida inteira sem ter o privilégio de comer, talvez, o feijão com arroz de cada dia. Com a pandemia, a situação de miséria e vulnerabilidade ficou extremada. Algumas pessoas negam essa realidade, dando adjetivos para as pessoas porque é vagabundo, porque é preguiçoso, porque é malandro. Existe, não podemos ser ingênuos que não existe. Existe sim, mas muita gente, por causa da pandemia e da crise econômica e social que ela causou e ainda está causando, perderam sua casa, perderam seu trabalho, não têm condições de vida digna. E nós, querido irmão, querida irmã, que temos, somos convidados a sermos bálsamo, a sermos socorro, para que possamos amenizar um pouco do sofrimento das pessoas. E a última das atitudes daqueles que ensinam com amor, para fazer jus ao lema da campanha da fraternidade, nós somos convidados à oração. A oração como encontro pessoal com o Senhor, a oração como aquele fermento, aquela força espiritual que nos impulsiona, que nos impele, que nos manda, que nos orienta à esmola e também ao jejum, à partilha e à caridade. A oração como escuta da palavra do Senhor que ilumina a nossa vida. Nós, neste Kairos, nesse tempo favorável, nós precisamos intensificar, porque ao longo do ano, ao longo da nossa vida, devemos praticar a partilha, devemos praticar o jejum, não apenas como algo saudável, mas como atitude cristã que cuida dos que mais sofrem, e também devemos intensificar a nossa vida de oração. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Nós precisamos, queridos amigos, nos valer desses momentos fortes da oração do rosário de cada dia, agora neste tempo da Via Sacra, da celebração dos sacramentos, de modo especial da confissão e da Eucaristia, da adoração, da meditação e da leitura orante da Palavra de Deus, de estarmos unidos como família, rezando os nossos encontros bíblicos. São muitas as maneiras de rezarmos. Ela não pode ser uma oração alienante que esquece do cuidado e da partilha. Por isso, peçamos ao Senhor que nos dê um coração semelhante ao seu, que nos dê um coração humilde, que reza, que partilha e que socorre. E que ao longo desta quaresma tenhamos muito presente o papel dos educadores, essas pessoas que, mesmo expondo sua vida aos grandes riscos, que se colocam abnegadamente, não só como profissionais, mas como magísteres, como pessoas que ensinam, como mestres que se espelham no grande mestre que é Jesus Cristo. Vamos cuidar das nossas escolas, vamos nos sintonizar com a comunidade escolar e sejamos nós os educadores que falam com sabedoria e educam com amor. Muito obrigado. Não nos esqueçamos do convite do Papa Francisco de fazermos este dia de jejum e de oração também pela paz no mundo. Que o Senhor, com a sua graça, nos ajude a sermos também pessoas que vão se convertendo, não por um instante, mas todos os dias, um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, para sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor.